Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. Que alegria passar mais uma tarde do seu lado e a gente vai descobrir um monte de coisa nova aqui no nosso programa hoje. Olha só, nós vamos aprender a fazer uma boneca de pano inclusiva. É um projeto muito bacana de uma artesã que já está aqui com a gente. A gente também vai descobrir sobre um método de massagem escultural do corpo chamado MIF. É um método bem diferente, depois você vai saber detalhes sobre ele. E você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Devido a esse dado, a ansiedade também é tema do nosso programa de hoje, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia. Eu já te convido a participar aqui do nosso programa, fazendo perguntas, mandando as suas sugestões de pauta, mandando também as suas opiniões aqui para o nosso programa, pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo site hittv.com.br e siga a Hit TV, o nosso programa, e também a mim nas redes sociais, lá no Instagram, Maria Clara Leite TV. Bem, a gente vai começar o nosso programa de hoje com artesanato. Bora aprender a fazer uma boneca inclusiva. Roda a vinheta. Quem está aqui para ensinar a gente a fazer uma boneca de pano inclusiva nesse projeto muito bacana, e ela vai contar tudo para a gente sobre isso, é a Meire Sumaqueiro, artesã. Meire, prazer te conhecer. Prazer. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. programa, viu? Já vamos mostrar aqui esse trabalho lindo da Meire, gente? Olha só, a gente tem aqui uma bonequinha cadeirante. Essa daqui em tratamento de quimioterapia, não é isso? Isso mesmo. Tem uma indígena, a gente tem uma outra Oriental. aqui, oriental. Vitiligo. Essa daqui, vitiligo. A gente tem essa com vitiligo. Aqui é um menininho que é deficiente visual. A gente tem aqui uma ruiva cheia de sardinhas, Isso. né? Então aqui a Meire, ela explora as diferenças, transformando todo mundo igual. Isso é isso? mesmo, essa é a inclusão. Como é que surgiu esse projeto, Meire? Antes da gente falar realmente do artesanato e trazer aqui as dicas de como fazer essa boneca, conta pra gente um pouquinho desse projeto. Bem, eu me preocupei, uma vez eu vi numa entrevista de uma pessoa falando sobre a filha dela que não se reconhecia nas bonecas. Ela era negra e as bonecas eram todas brancas. E aí eu fiquei vendo aquela reportagem e falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Você já trabalhava com bonecas Já de pano? trabalhava, já fazia boneca. Mas fazia todas mais ou menos no mesmo padrão, é isso? Isso, mantinha sempre um brinquedinho simples, né? E eu resolvi representar a criança no total, né? E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho e me apeguei muito às negras, porque não tem muita boneca, né? Sim. E aí depois eu fui desenvolvendo uma a uma. E aí foi tendo aí uma variedade de Sim. bonecas. E eu tenho certeza que as pessoas passaram a se identificar demais, né, com esse trabalho aqui. Muito, porque ele é totalmente personalizado, né? Então a pessoa manda foto, a gente faz parecida. E aí fica muito com a cara da criança mesmo, ela se reconhece. Com certeza. E eu tenho certeza que ajuda muito até em terapias, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem uma boneca carequinha que representaria ali uma criança em tratamento de câncer. Exatamente a ideia. É isso, né? E eu tenho certeza que a criança vê uma boneca dessa, ela se identifica, ela se inspira e o tratamento tem um resultado melhor. Sim, com certeza. Já teve algum relato assim? Já. Tem até uma médica no Paraná que comprou justamente para as pacientes dela. Com esse objetivo? Esse objetivo. E olha, gente, Meire tá mandando bonecas até para fora do Brasil, viu? Ela tá chique. Mandou um monte já para os Estados Unidos, mandou para a Austrália, né? Isso. O pessoal realmente se interessando por esse trabalho aqui da nossa artesã brasileira, né? Que é um trabalho maravilhoso e que tem deixado muita gente feliz, né? Isso, Com sim, certeza. sim. E aí agora a gente vai ensinar o pessoal de casa a fazer, então, uma boneca de pano inclusiva
esse é o modelo, né? Vamos Esse é o mostrar? modelo. Nós vamos ensinar essa lindinha aqui hoje. Olha que belezinha. Ela é linda mesmo. Né? Essa daí seria uma boneca com vitiligo. Isso. Né? Uma boneca com Eu vitiligo. chamo essa boneca de boneca sustentável. Boneca sustentável. Por quê? Porque eu reaproveito materiais. Aqui é o pano do guarda-chuva, entendeu? É isso. Eu vou colocar a lista de materiais na tela, Meire, que Tá aí bom. o pessoal vai ver agora, então, por que é uma boneca sustentável. Isso. Vamos lá, então? A lista de materiais na tela, a gente vai usar 15 centímetros de malha, 15 centímetros de algodão cru, fibra de silicone para enchimento, lã para os cabelos, pano de um guarda-chuva, tá aí a sustentabilidade, tinta para tecido preta, pincel fino, giz pastel para maquiagem, linha forte para costura, agulha e tesoura. Lista de material completa é essa. Depois você vai ver novamente essa lista. A gente vai colocar lá no nosso Instagram com todas as fotos dos bastidores do programa de hoje. E aí você pode então pegar direitinho toda essa lista. Agora o negócio é aprender a fazer a nossa boneca de pano. Primeiro mesmo. passo, Meire. Primeiro passo, pegando a malha, né? A gente pega a malha, pega os moldes e risca. No caso aqui, só tá riscado a parte na malha, né? Tá. Cabeça, braços e pernas. Riscou, você vai costurar antes de cortar. Vem, costura tudo direitinho. Essa parte, pronta. Você tem um molde lá no seu Instagram? Tem o molde. Os moldes ficam lá no Instagram, Isso. então, da Meire, que é o @meuuniverso_. Isso. @meuuniverso_. Lá tem os moldes das bonequinhas para as pessoas poderem imprimir e Exatamente. cortar. Exatamente. Aí nós vamos passar para esse segundo passo, que é o quê? O algodão cru a gente vai usar na parte da frente da cabecinha, porque a malha ela expande, então vai fazer a parte arredondada da cabeça, tá? E essa parte da frente a gente não quer que ela expanda demais, Tá. para não deformar o rostinho. Então a gente vai colocar a parte da roupa, que seria o corpo, é o mesmo da roupa já, tá? O pano E de essa guarda-chuva. partezinha do guarda-chuva, Tá? é isso. Então a gente prende. É bacana que é bem resistente, né? Isso, a ideia é justamente fazer o que ia para o lixo durar mais, ficar mais tempo sendo usado para agredir menos o meio ambiente. E com um guarda-chuva só, dá para fazer um monte de roupinha, né, Meire? Muitas, dá para fazer muitas bonecas. Inclusive, eu trouxe aqui diferentes para você ver que realmente eu uso o guarda-chuva mesmo, Aham. tá? Então, aqui, a gente emenda a parte do corpinho na cabeça. Aqui a gente coloca o algodão cru com a parte da frente da cabecinha e emenda nesse outro lado. Depois passo uma costura nela toda aqui. Aqui vocês vão ter que ter o cuidado de colocar frente e verso direitinho para não ficar diferente aqui o pescoço, tá? Então, vou mostrar nessa daqui, ó, tá? Aqui a emenda da cabeça e do pescoço. Tá. Então, essa costura, ela tem que estar bem certinha, ó, tá? Pronto, costurou essa parte. Você vem até o fim, aqui você deixa um espaço, que é para você encher depois. Aí é o avesso da boneca, O né? avesso da boneca. Aí agora a gente desvira. Desvirando ela, a gente vai ter ela dessa forma. Deixa eu só... Você coloca uma madeirinha aqui dentro, pauzinho de hashi, tá? Só para Pode ser ajudar. um pincel, qualquer Pode. coisa ali. Uma Não é muito bom caneta. tesoura, porque a tesoura fura, né? Mas sim. no de certo, qualquer coisa que você achar, você pode colocar aqui. Ó, o formato da boneca já Aí. tá feito, né? Isso, aí tá aqui, ó. Cabeça e corpinho juntinho. Aqui você vai dobrar uma partezinha aqui, que é bem onde você riscou no avesso. Você vê a linha dela aqui, ó, tá? Dobrou. Você vai encaixar essa parte aqui, que são as perninhas. Aí o que você vai fazer? Você vai obedecer o lado da perninha, para você não colocar assim errado, tá? Você coloca elas assim viradinha para dentro.
Lá no molde, elas já são desenhadas dessa maneira, né? Isso, tá desenhada E aí você assim. faz a mesma forma, né? Exato. Também costura, vira do avesso e enche com aquela espuma. Todas elas, aqui o enchimento, tá? Ó, que é a fibra siliconada. Você coloca uma perninha, né? Aí você coloca outra, você pode ver que o espaço que tem aqui, ele é grande. Então, você tem que centralizar um pouquinho aqui, não deixar muito no canto, para não ficar um espaço muito grande aqui no meio. Primeiro costura as perninhas para depois encher o corpinho? Isso. Agora você costura aqui, ó, porque se você manter aqui cheio, você não consegue passar aqui na máquina. Entendi. Tá? Então, você faz isso, coloca, passa a costura aqui na máquina. Essa parte que eu deixei aberta, por aqui a gente vai colocar o enchimento. Eu não vou colocar muito, só para a pessoa entender que essa parte que a gente deixou aqui, você coloca o enchimento aqui nesse buraquinho. Eu deixei um buraquinho muito pequeno, mas é aqui. Você coloca e vai enchendo a cabeça toda. Você coloca no corpo, mas vai empurrando aqui para a cabeça, tá? No caso aqui, você vai encher ela toda e vai deixar a parte de trás mais redondinha, que seria essa parte. Tá vendo como ela é mais redondinha? Sim. A parte da frente, ela é mais retinha, tá? Então, fez essa parte, encheu, a gente já vai vir para essa parte aqui, ó. Que é o corpinho. Aí, ó, ele já vai estar cabeça cheia e corpinho cheio. Estando essa parte cheia, a gente faz a costura invisível nessa parte que você deixou para encher, certo? Sim. Aqui, ó, tá? Ainda tá sem braço. Ainda tá sem braço, isso mesmo. Aí o braço também você já costurou, já encheu, né? Desvirou, encheu. E a gente tá com ele aqui. É o mesmo sistema da perninha. Você observa que essa é a parte da mãozinha, que ela é Tem curvadinha. a curvatura, né? Certinha. Isso, tá vendo? Pra dentro. Pra dentro sempre, né? Se a pessoa desejar assim, pode colocar que ela vai ficar como se tivesse com a mãozinha levantada, tá? É. Mas o meu objetivo é assim, tá? Tá. Aí a gente vai com a agulha e a linha forte que eu disse, porque agora é a hora do braço ficar bem presinho para a criança não... Porque a criança pega para brincar e puxa, pode quebrar, né? Então, essa é a hora de prender o braço bem direitinho. Então, vamos. Aqui você mede, né? Um dedinho aqui do pescoço, para não ficar muito baixo o braço, nem muito alto. Então, a gente procura deixar assim, ó. Sempre um dedinho abaixo do pescoço. Isso. Aí, o que que a gente faz? Coloca a agulha primeiro de um dos lados da costura. Ó. Uma agulha grande de boneca, tá? Importante que eu não falei. Uma agulha grande de boneca, é isso que a gente Essa usa. agulha aqui, ela tem 15 centímetros. Tá, Ela porque ela chama agulha para de boneca. Isso. Aí vai atravessar ela aqui, ó. Vai sair aqui do outro lado. Você procura manter mais ou menos o mesmo tanto aqui da costura, como aqui na altura, tá? Ó, procura manter. Vai, puxa a linha. Essa é uma linha forte que eu falei, de poliéster, tá? Linha forte de poliéster. Isso. Quem conhece, né? Isso. Vai em qualquer armarinho e consegue comprar. É só pedir uma linha forte de poliéster que eles vão te falar. Essa aqui é gramatura 60, tá? Tá bom. Então tá, a gente mede o bracinho, vê mais ou menos onde a gente quer, tá? Aí aqui, o que que eu faço? Para ela não passar para cá a costura, a gente põe a agulha, dá uma beliscada lá no fundo, na fibra de silicone e traz para fora, ó. Tá vendo? E ela não saiu aqui. Traz para cá. A gente já obedeceu aqui a altura que a gente quer. Aí nós vamos colocar a agulha aqui do outro lado, depois da costura, tá? Então, fica uma antes da costura, outra depois. Aí a gente volta lá onde a gente entrou, com a agulha, tá? Pronto. E aí, vamos colocar esse lado do braço, aqui. Só uma passadinha, só? Só uma é suficiente, essa linha é bem forte, tá? Aí, aqui a gente olha mais ou menos, bracinho.
Faz a mesma coisa. Enfia a agulha, dá uma beliscada para poder trazer a fibra e não só a malha. Porque se ficar só a malha, aí a criança pode rasgar a malha, conforme ela brinca, né, com a boneca. Tá, então aqui nós vamos cortar, costurar, amarrar bem. Essa linha, ela escorrega, então é importante dar muitos nós. Ah, tá. É só uma passadinha, né? Costura ali com uma única passada, mas depois tem que Muitos dar vários nós aí para fechar. Ela desmancha, ela é de nylon, então ela corre o nó. Entendi. Então a gente tem que dar muitos nós, para ela não desmanchar com o tempo. Parece aquela linha de pipa, né? Então, essa é um pouquinho mais forte. É? A de pipa que costumavam se dizer é a linha 10, né? Ela, como é de algodão, ela quebra. Para brincar assim, ela quebra. Essa daí não quebra? Essa não quebra. Não tem risco? Tá? Não. Essa, na verdade, é chamada linha de sapateiro. Ela é uma linha forte, tá? Então, olha, eu fiz vários nós, né? Ó, pode ver aqui que tem bastante nó aqui. Vários são quantos, mais ou menos? Olha, cada vez que eu faço aqui, eu faço assim, ó, passo umas 3 voltas, tá vendo? Dentro da argola. São vários mesmo, isso, então, né? Tá vendo, ó? Só aí foram uns 15, então, né, Meire? A gente pode Foi dizer? bastante. Ó, aí a agulha. Pego ela, coloco aqui bem pertinho onde eu dei o nó, ó, bem pertinho, e levo lá para trás, em algum lugar do corpo, e puxo. Porque ela vai esconder a ponta lá dentro, não vai ficar aparecendo, tá? Aí corta bem rente. Bem rente, a pontinha ficou lá para dentro. Já sumiu. Essa parte aqui, depois a gente faz a mesma coisa. Coloca na agulha, enfia ela para dentro e esconde ela. Tá certo? Do mesmo corta, jeito. então, né? Não, essa você não corta. Você só tira o nozinho daqui, ó, e passa ela na agulha e enfia ela para dentro de novo. Igual a outra. Pronto. Essa parte ficou pronta, ó. Bracinho, perna, tudo prontinho. Agora tá com o corpinho completo. Isso. Aí agora a gente vai para a parte do cabelo. Esse alinhavado aqui, Isso. Meire, você ainda vai fazer, é Isso, isso? vou te vai mostrar explicar. agora, exatamente. Tá. Esse alinhavado é aqui, ó. Eu não deixei a cabeça para fazer nela, mas eu vou mostrar naquela que já tá prontinha, tá? Tá. Aqui, ó. Digamos que ela tá cheia, né? Então, essa é a parte de trás que só tem a malha. Eu começo sempre pela parte de trás. De novo, lembrando que essa linha é forte e ela precisa de vários nós. Então, a gente vem e dá aqui vários nós na agulha, ó. Várias voltinhas, para ela não soltar daqui. Tá. Aí, esse alinhavo, a gente vai... Aqui tá, ó, ela não tá cheia, então eu tenho que segurar assim para não pegar a parte do da outro frente. lado, né? Isso. Você só vai fazer um alinhavo em formato circular. Então, você coloca aqui essa parte... Deixa eu dar um ponto para mostrar. Essa parte do ponto é onde nós vamos encaixar o cabelo. Então, essa parte que fica dentro do tecido, ele pode ser mais pertinho. Aí, de novo, a gente faz uma parte larga. E assim a gente vai seguindo e dando a volta na cabeça. É como se você estivesse fazendo aí casinhas, então, né? Para colocar esses fios. Exatamente. Ó, tá vendo? Aí você só observa aqui na frente a altura que você quer que comece o cabelo. Tá. Aí você olha aqui e você fala, ah, eu acho que mais para cima, mais para baixo. Aí a minha vai sair mais ou menos aqui, que eu já fui direcionando a agulha para esse lado, tá vendo? A gente vai só até aqui o meio para poder mostrar, ó, mostrar onde que ela vai sair aqui na frente. Mas aí o pessoal de casa já consegue observar aqui nessa outra boneca, né? Mais ou menos a distância que você dá, né, entre os pontos. Aí aqui, vamos por aqui. Então, essa já foi. Vamos mostrar aqui, ó. Eu deixei aqui, pode ver que ele tá meio frouxa a linha, para você não deixar ela tão apertada. Que é para conseguir colocar os fiozinhos. Isso. Se você puxar e deixar ela muito rente, você vai começar a franzir a cabeça. Na hora que você vai colocando o cabelinho, tá? Porque vai puxar, né? Vai esticar um pouquinho. Vai ter que ter um espaçozinho aqui para lã, tá certo? Então, aí, esse sistema de cabelo é um cabelo ideal para criança pequena, porque não sai na mão dela, tá? Também não sai, até porque tá na linha forte. Isso. Né? Então, mais um detalhe.
Aqui eu trouxe para mostrar, ó. É uma blusa de lã velha, que eu gosto de usar, porque ela vem em ponto já trabalhado, você desmancha, ó. Olha que Já facinho ficou de o desmanchar. cachinho do cabelo, tá Olha. vendo? Então eu gosto desse jeito do cabelinho. E é mais um material sustentável. Usando mais Eu gosto de uma. artesão e artesã por causa disso, Então, porque reutiliza aproveita. tudo. Porque assim, ó, isso aqui você é uma blusa bem usada que você ia jogar fora porque não dá nem para doar, sabe? Exatamente. Porque aí já, Tá sabe, toda aqui, ó, puidinha, isso, né? você não Não dá, vai não usar, dá. entendeu? Aí o que você faz? Reaproveita Você fazendo lava, os cabelos das higieniza bonecas. direitinho. Aí, ó. Aí já tem os fiozinhos aqui. Aqui é só uma parte, tá? Olha só, menina. Aí eu trouxe só para a pessoa entender que você pode ou fazer assim, ou você pega uma lã mesmo nova e faz, tá? Não tem que ser necessariamente, isso é só uma ideia, né? Ah, mas aí você poxa dobra, vida, né? Uma ótima é? ideia, não gasta nada, Dessa aqui é não joga pro vai meio pro ambiente, lixo, não é? vai pro lixo. É perfeito. Né? Então você dobra, ó, o tamanho aqui que você quiser. A minha eu deixei curtinha porque eu queria que ela fosse assim, cabelinho curtinho. Aham. Mas você pode pôr bem longo ou mais curtinho ainda. Aí você vai fazer o quê? Você vai dobrar a lã, de acordo com o que você quer. Dobrou. Aí a gente pega a agulha. Você coloca sempre assim, ó, de dentro da cabeça para fora aqui. Então a gente coloca a agulha aqui e vem com ela. Passou por dentro. No início vai ficar um pouquinho largo, mas a hora que a gente encher de cabelinho, ela vai ficar bem apertadinha, essa linha aqui. Aí fica rente, né? Fica. Então, ó, você passou por aqui, você só segura aqui e passa essa outra parte por dentro, ó. Essa parte, ó, tá Puxa. super presa, tá vendo? Aham. Aí a gente volta ela aqui, que ela vai se distribuir nela toda depois. Aqui já vai ficar assim. Vai indo, E casinha vai por indo, casinha, casinha por cabelinho casinha. por Você cabelinho. pode pôr bastante ou pode pôr pouco. Ali no meu, eu coloquei assim, ó, 2 em cada buraquinho, que eu queria uma cabeça bem cheia, tá? Uhum. Então, eu fiz assim, olha. Foi. Ah, 2 em cada buraco. Isso, aqui. Porque eu deixei ele já larguinho, por isso eu queria Aham. pôr bem cheinha mesmo. Tá. Você pode notar que aqui ela é bastante, ó, tá vendo? Olha, gente. Bem cheia, ó. Lindos Tá cachos, vendo? hein? Você não vê o couro cabeludo. Exatamente. Tá vendo? Tá bem cheinho Bem mesmo. cheinha, E bem tá? firminho, né? Isso, Posso ver? pode, fica à vontade. Quanto Olha, mais a bem criança firminho. puxar, esse é a ideia de uma criança pequena, porque ela vai puxar, ela pode puxar, que quanto mais ela puxar, mais prende o cabelo. Aham. Ele serra o nozinho aqui que eu dei, entendeu? Então, é bem interessante para criança. Tá bom. Deu aqui? Você quer que continue Não mais? deu. A gente tem né? mais 5 minutinhos para encerrar essa boneca, E Meire. já Dá, estamos né? acabando. Aqui, ó, a sainha dela, né? Faz a costura ali da sainha Isso. também. Também. Com Mesma o coisa, você tecido do pega um guarda-chuva. pedacinho lá do tecido do guarda-chuva. O tecido do guarda-chuva tá aqui, ó, tá vendo? Você pega um pedaço, um gomo daquele do guarda-chuva, corta 2 partes daquela costura e faz a sainha. E fica linda. A medida tá no molde, tá? Também Quando tá pegar no o molde. Vamos aqui Eu então vou para a passar pintura. de novo daqui a pouco o Instagram da Meire Isso. para você poder pegar o molde, né? Você que está em casa acompanhando. Olha, ela aqui, você pode notar que tem uma manchinha bem clarinha. Aham. Então, nós vamos para essa manchinha agora, ó. A tinta que eu pedi, tá? Olha. Essa manchinha foi passado uma demão. Agora, nós vamos passar a segunda demão da tinta. Bem simples, você vai com a mão assim, ó, dá umas tremidinhas para ela seguir dentro da manchinha que você já fez antes, tá? Essas manchas do vitiligo, ela é muito aleatória. Sim. Eu pesquisei muito antes de fazer e ela não tem um lugar específico. Algumas pessoas dizem que ela tem que ser nos lugares quentes. Mas os primeiros lugares que elas costumam nascer é próximo à boca, nas mãos e próximo aos olhos. Olha só, apesar das manchas nascerem em locais aleatórios, Meire foi pesquisar para não fazer nada aleatório, né, Meire? Sim, Você porque não na quis verdade fazer nada, você realmente quis
expressar a realidade, Isso. né? A realidade de quem tem qualquer tipo de deficiência. Sim, porque não adianta eu vir aqui ensinar uma boneca e não ter sentido nela. Não é nada da tua cabeça. Não. A pessoa tem que entender o porquê, né? Mesmo porque a criança, ela vai ver nela os lugares que está nascendo e vai se identificar com a boneca, entendeu? Os Aí, olhos e a boca? Os olhos e a boca agora, aqui, vamos lá. Eu peguei uma caneta, tá? Essa é uma caneta própria para tecido, ó. Aí a gente faz o quê? Tem um moldezinho que eu perdi ele por aqui. Molde? Um moldezinho pequenininho, mas não precisa, que é para fazer o olhinho. Para ficar bem vai certinho. Estar lá. Eu perdi ele por aqui. Não tem problema, Tá é bom? só pra gente entender. Só para você entender. Aí eu faria aqui nessa, tá? Mas é o quê? Vamos supor, se fosse aqui a tesoura, vai? Dava pra fazer. Isso, detalhe aqui, É. ó, tá bom? Aqui você coloca aqui, você vai escolher o jeito que você quer o olhinho. No caso, o molde, ele só tem esse formato. Tá. Você pode colocar assim, ou virado para cima, que vai parecer que ela tá dormindo. É verdade. Tá? E aí você faz com essa caneta, que ela é própria, ó. Pra tecido, Para tecido, risca, não não sai. sai. Você põe o molde, já passa aqui, faz os cílios. A boquinha, a mesma coisa para baixo. Aí você fica à vontade Aqui ainda também. fez um lacinho, né? Pegou uma Isso, fitinha, que é pra isso. deixar ela bem linda. E aqui, E tá aí o isso resultado. Aqui, ó, tá? A gente faz uma pra bruxinha. fazer a bochechinha. Isso, ó, uma bruxinha de tecido. Você passa aqui o giz pastel, que esse daqui ele não sai. Tem gente que usa maquiagem, Também. eu prefiro usar ele. Passou aqui, ó, as bochechinhas estão prontas. E tá pronta a nossa Tá boneca pronta. inclusiva, linda. Prontinha. Olha só, vamos mostrar? Pode. Tá aqui, prontinha. É simples de fazer, quanto tempo, mais ou menos? Eu acho É que simples, na mas íntegra todo o você processo- deve demorar mais umas 2 horas, mais ou menos. Como tem muita coisa aqui que é sustentável, custo para fazer mais ou menos, Meire? O custo dela, olha, é muito pouquinho, viu? Vai ser difícil agora, eu não calculei isso. Mas é bem pouquinho que É, sai, porque o que a são- gente são compra de verdade é retalhos, né? isso, né? E a malha, é o que a gente E você compra. consegue vender por quanto para quem quer fazer negócio? Essa daqui, que é a mais em conta que a gente tem aqui, ela sai na faixa de 180. Olha que bacana, gente. Entendeu? Então, assim, é um trabalho muito bacana, é um trabalho inclusivo. E quem quer trabalhar com isso, consegue, né, fazer o Sim. dinheiro, né? A gente sempre fala para a pessoa que está em casa, quer Sim. empreender no artesanato. Claro. Tá aí, então, mais Dá pra- uma dica para você. Eu vou passar mais uma vez o Instagram da Meire Sumaqueiro. É o Instagram, @meuuniverso_. Tem um underline Isso. no final, né? Isso mesmo. @meuuniverso_. 3 e tem o YouTube. underlines, tá? 3 underlines. Então, Isso. underline, underline. Isso. É difícil de falar, por isso que eu falei pausadamente. E o YouTube também, YouTube né? também. Meu Universo. Isso. Amei, Meire. Parabéns pelo seu Obrigada, trabalho, viu? Muito legal. Obrigada, muito prazer. Eu vou pedir para você deixar um recadinho, então, para o nosso telespectador, falar Certo. por que é tão interessante, tão importante fazer um trabalho como esse aqui, enquanto eu vou ali dar o meu recadinho. Tá ótimo. Ali, para aquela câmera. Tá ótimo. Então, como eu havia dito no começo, eu achei muito interessante fazer esse trabalho, porque a criança ela se identifica, né, com cada uma delas. Então, eu acho importante por isso. Amém, Meire. Obrigada. Bem, agora a gente vai para um breve intervalo e já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. Você viu quanta coisa legal a gente aprendeu aqui hoje? Aprendemos a fazer uma boneca de pano inclusiva, que é a coisa mais linda. E o propósito, né, desse projeto é muito mais bonito ainda. E agora, no nosso programa, você vai conhecer um método de massagem escultural do corpo bem diferente. É o método MIF, criado pela Iva Franco, massoterapeuta. Ela está com a gente, mas é por telechamada, é por chamada de vídeo, né? Sabe por quê, gente? Porque é ligação internacional. Olha só como a gente está chique. Iva, olá, boa tarde. Olá, Clara, boa tarde. Tudo bem com você?
Tudo, e você? Tudo bem. Iva Franco, massoterapeuta, falando ao vivo de Lisboa, Portugal. Nossa, eu achei muito chique isso, menina. Brasileira você, né? Brasileira, que prazer, Clara. Tô muito feliz. Prazer é todo nosso de receber você aqui, mesmo que por videochamada. Videochamada agora, porque pro ano que vem vou estar aí presencialmente fazendo uma massagem. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, a gente vai trazer aqui, falar um pouquinho sobre seu método, né? O método MIF, que é método Iva Franco, é isso que significa, né, essa sigla MIF, que é esse método de massagem escultural do corpo. Mas eu quero saber, só tem aí em Portugal, Iva? Ou a gente tem aqui também, ou vai ter aqui também no Brasil? Então, Clara, por enquanto, só Portugal, Lisboa. Mas, futuramente, eu acredito que logo vai ter aí no Brasil. Em agosto estarei aí. Tá. Vou até vocês que eu vou fazer uma massagem presencialmente. A gente já gosta. fui convidada por vocês. Então, vou mostrar o método MIF presencialmente agora e vou fazer alguns atendimentos também, já em São Paulo e no Paraná, que é de onde eu vim. Agora, em agosto já. Já vai fazer Mas em 2025. Ah, do ano que vem. Ih, tem tempo, mas passa tão rapidinho, né, Iva? Passa muito rapidinho, já tá aí. Passa só piscar, rápido, ó, claro. já virou agosto de 2025. Passa rápido, logo eu tô aí com vocês. Tá certo. Ô, Iva, então conta pra gente o que é esse método, o que ele faz, qual a diferença, por exemplo, de uma massagem de uma drenagem linfática, só pra gente entender as diferenças e como é que funciona. Então, a drenagem linfática trabalha o sistema linfático, é diferente de uma massagem MIF. A massagem MIF, ela esculpe o corpo, ela drena, junto relaxa. Olha, que beleza. Em uma hora e meia, ela dá esse resultado. O cliente procura uma massagem estética para esculpir, para drenar, e junto já coloca para relaxar. Ela tem 3 objetivos. Junto, ela ajuda a amenizar a celulite. Olha que beleza! Beleza. Qualquer pessoa, não tem contraindicação para essa massagem, então qualquer pessoa que vem tratar a celulite vai sair relaxada, vem para esculpir o abdômen, modelar o corpo, vai relaxar, vai drenar. Ela trata também o trânsito intestinal. Olha. Muita gente, Clara, hoje não consegue a casa de banho. Fica 2, 3 dias muito intoxicada, fica preso, né? Uma pessoa que come. Não vai à casa de banho, imagina. Tá ali toda zangada, né? Constipada, né? A gente fala. Constipada, né? A gente fala. Constipada. Né? Constipada. Não consegue ir ao banheiro. Ela fica toda constipada, né? E a MIF ajuda a tratar também o trânsito intestinal. Outra coisa o que a massagem MIF faz. Não é uma massagem bruta que magoa o cliente. O cliente que tem uma retenção não é um movimento bruto, é um movimento em profundidade, mais suave no toque. Não dói, então? Não dói, não dói, não deixa com nódulas negras, tá? Que beleza. Quando eu trabalho, a maioria das clientes, quando eu estou fazendo a massagem que está com muita retenção, para por 2 vezes para ir à casa de banho para fazer xixi. Só para você ter uma ideia. Porque já vai liberando ali, durante a massagem de 1 hora e pouco ali, já vai liberando, a pessoa já precisa eliminar essa gordura. É isso? Esse líquido, né? Esse líquido. É mais a retenção. É o líquido retido. É mais a retenção de líquido, né?
tá inchadinha. Eu gosto muito até de desafio. Não pego só a menininha magra. As minhas clientes, 99% são portuguesas. E elas chegam assim, Iva, tô nas tuas mãos. E eu logo vou dar um resultado para elas, que é as senhoras do 40 mais, sabe? Eu chamo elas de 40 mais. Tô aí, ó, tô aí. O meu número de clientes são clientes 40 mais. O que eu acho dessa massagem? Os clientes portugueses, as portuguesas, são os clientes fabulosos. Então, elas gostam muito do toque da mão. Uhum. E eu sempre, de 12 anos para cá, me apaixonei pelo toque, por massagem. E cada dia mais apaixonada ainda, porque os resultados visíveis na primeira sessão, Clara. Agora a gente quer te conhecer. Assim, você tem aí alguns resultados que eu enviei. Então, vou pedir pro pessoal, vou deixar aqui sua rede social, tá? O Instagram iva.p de pato, né? _franco. Iva P. Franco, separado por pontos, como você está vendo aí na tela. Tem lá muitos resultados, agora a gente quer conhecer, então você já está convidada para estar aqui. A gente espera esse trabalho chegar aqui no Brasil, né? Esse novo método MIF. Obrigada, viu, Iva? Prazer te conhecer. 2025, estarei aí em agosto. Agradeço, Clara, muito, 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 de coração, tá? E vamos expandir, vamos com o toque das mãos curar, porque não é só o corpo, é a mente também. Ah, com certeza, é verdade. Quem não gosta de uma massagem, né? Obrigada, viu, Iva? A gente se encontra, então, logo mais. Tudo de bom. Tá bom, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Bem, e agora, você viu, né? Que bacana, um método diferente de massagem. Agora a gente fica esperando chegar aqui no Brasil, né? O método MIF, para a gente entender exatamente como é que funciona. Você pode dar uma entradinha lá no Instagram da Iva para que você possa conhecer aí os resultados. Agora é hora do quadro Manual das Redes aqui no nosso programa com a Ana Tomazelli, que é diretora de RH, psicanalista, jornalista e presidente do IPFEM, sobre dicas, né, de comportamento nas redes sociais. E hoje o tema é Instagram. Você sabe que tipo de comportamento você deve ter ou o que você pode esperar do Instagram? Bem, a Ana tem dicas pra gente hoje. Pode rodar. Manual das Redes no ar. Hoje, para falar de Instagram. Quem não tem um Instagram fechado, aberto, para ver notícia, para ver a vida dos outros, para trabalhar, como é que você usa o Instagram? Bom, hoje eu venho com algumas dicas que não importa para o que você usa, é muito importante que você se atente primeiro ao tipo de foto que você coloca lá. Se é uma foto que te expõe um pouco mais, se é uma foto que mostra outras pessoas junto com você, é importante que você aprenda a lidar com o tipo de retorno que pode voltar para você. Então, a gente está falando de botar foto com pessoas, será que elas querem estar ali? Será que elas não querem? Será que elas autorizaram aquela postagem? Uma pergunta que a gente não faz com muita frequência é: posso postar? Você se importa? E isso é uma pergunta que a gente deveria começar a fazer. Quando a gente se expõe um pouco mais, ou expõe o corpo, ou expõe ali alguma coisa que faz na vida pessoal e outras pessoas voltam com perguntas ou às vezes até com comentários um pouco mais inconvenientes, você está preparado para lidar com esse tipo de abordagem? Então, é muito importante entender que quando alguma coisa vai para a internet, mesmo que seja num perfil fechado, um pouco mais controlado, ali com a família e com os amigos, isso que a gente coloca nas redes deixa de ser só nosso e passa a ser do mundo. Então, muito cuidado, muita atenção ou muito critério com aquilo que você vai compartilhar e vai divulgar. Primeiro, porque aquilo vai falar bastante sobre você. Segundo, que você precisa entender e saber o que pode voltar daquilo ali e se preparar
para lidar, mas terceiro, principalmente, os riscos que podem estar envolvidos na medida em que você se expõe de uma forma um pouco mais pública. Então, claro, ninguém tem o direito de dizer como é que você deve se vestir ou como é que você deve se comportar, mas é muito importante só que você não se sinta diminuído, inferiorizado com a opinião alheia, porque internet ainda, infelizmente, é terra de ninguém. Então, esse foi o Manual das Redes. A gente volta em breve com mais dicas. Até lá! É isso aí, obrigada Ana Tomazelli, trazendo uma dica importantíssima, nesse caso sobre o Instagram, mas toda semana ela vai voltar aqui com a gente nesse quadro Manual das Redes, cada semana com uma dica diferente. Obrigada mais uma vez, Ana. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo, mas já nós voltamos falando de ansiedade aqui no nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, já manda a sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. A gente vai rapidinho para esse intervalo, mas a gente já volta, hein? Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E agora a gente tem assunto sério aqui. É isso aí, a gente vai falar de ansiedade, que é um tema que ainda precisa ser muito discutido. Muita gente tem ansiedade patológica aqui no nosso país. É isso mesmo, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% da população brasileira tem ansiedade. Por que será que isso acontece? Quem explica pra gente a partir de agora e tira todas as nossas dúvidas sobre ansiedade é a doutora Vanessa Viana, psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, por ter vindo aqui ao nosso programa. Prazer. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vanessa, vamos conversar então sobre ansiedade. Eu já começo, doutora, perguntando justamente por que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Primeiro, porque o Brasil é um país onde tem várias raças, né, onde é muito populoso. O Brasil também sofre com insegurança, né? Então a gente tem um problema grande de segurança no país, instabilidade econômica. Então tudo isso faz com que o Brasil esteja aí num ranking importante de ansiedade, assim como de outros transtornos mentais. É isso, gente. Então já deu para entender por aí, né? O que torna o Brasil, né, um país tão ansioso, e dessa resposta a gente já consegue entender quais são alguns dos gatilhos da ansiedade, né, doutora? Sim, sim. A própria insegurança, né, porque essa instabilidade que há no Brasil e no mundo gera muita insegurança. Insegurança gera medo. O medo é o combustível da ansiedade. Tem o filme o Divertidamente 2, né, que foi lançado, onde tem uma fala da emoção medo. Ele diz para a ansiedade: nós jogamos no mesmo time. Então, onde há medo, há ansiedade. E isso aumenta, consequentemente, o nível de estresse. Não por acaso, durante a pandemia, a gente teve um aumento muito grande de pessoas com problemas de saúde mental. Sim, essa falta de comunicação com pessoas reparadoras para a gente, como familiares, amigos, pessoas próximas, a incapacidade de fazer o próprio trabalho, né, de trabalhar normalmente, o problema de não sair de casa sempre com tanta frequência, principalmente para pessoas extrovertidas que gostam muito de estar interagindo com o meio.
toda essa impossibilidade gerada na pandemia, teve um aumento significativo dos transtornos de ansiedade, assim como de todos os outros transtornos. Por isso que a saúde mental ficou muito em pauta nessas condições. E ainda está, né? Porque a gente segue aí um dia atrás do outro, tentando reverter toda essa situação. Muita coisa a gente entende que já voltou ao normal, mas muita coisa a gente ainda precisa trabalhar para voltar à normalidade, né, doutora? É certo que o impacto da pandemia ainda vai durar muitos anos. Então, a gente não tem uma dimensão para saber até onde fomos afetados. Exatamente. Mas é claro que fomos muito afetados por isso. É isso, foi na cabeça, foi na educação, foi na economia, em um monte de situações aí, né? Bem, doutora, a gente sabe que a ansiedade, ela é uma emoção comum. Todo mundo tem algum tipo de ansiedade em algum momento da vida, diante ali de circunstâncias do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas qual a diferença dessa ansiedade, emoção, sentimento e da ansiedade patológica? Como é que a gente distingue? Um dos principais pontos para a gente distinguir a ansiedade adaptativa, que é essa ansiedade normal que todo mundo sente, da ansiedade patológica, que está presente nos transtornos mentais ou num ataque de pânico, também chamado de crise de ansiedade, é a frequência dos sintomas e a duração deles. Tá. Então, por exemplo, quando você vai num evento que você não está acostumado a ir, que você tem dificuldade, às vezes, para falar em público, por exemplo, então você tem uma palestra para apresentar. É natural que você, um dia antes, esteja mais apreensivo, esteja mais ansioso, ofegante. Às vezes com dificuldade para dormir. Exatamente, dificuldade para dormir um dia antes, né? Então, esses sintomas são absolutamente naturais, porque tem um estímulo aí, que é novo e que o indivíduo vai ter que se adaptar. Agora, quando esses sintomas se prolongam, então passam semanas, você continua com aqueles sintomas, aí você não consegue mais fazer coisas que antigamente você conseguia fazer sem nenhuma dificuldade, como sair para ir ao shopping, trabalhar até mesmo, né? Quando você não consegue mais dormir como você dormia, quando você tem uma alteração na sua alimentação, quando você fica mais irritado, porque a irritabilidade está presente na ansiedade, então você tem uma dificuldade nos relacionamentos devido à irritabilidade, quando você tem uma alteração cognitiva, com falta de concentração, percepção, memória e está te causando prejuízo funcional. Ou seja, você não consegue mais executar as suas tarefas ocupacionais como você desempenhava antes. Você não consegue mais ficar concentrado por tanto tempo como você ficava antes. Aí a gente está diante de um quadro de uma ansiedade patológica. Aí é hora de buscar uma ajuda, né? Isso se já não buscar antes, né? Que é para não chegar nesse ponto, né? Doutora, tem alguns mitos e verdades que a gente preparou. Eu vou colocar na tela, pedir para rodar a vinheta para você responder para a gente. Pode ser? Pode. Pode rodar, por favor. A ansiedade está ligada ao envelhecimento? Sim ou não? Mito ou verdade? A ansiedade está presente em pessoas idosas, assim como em qualquer faixa etária, né? Então, a gente tem uma prevalência, né, maior em jovens e mulheres, mas a gente pode ter, sim, um aumento da ansiedade no envelhecimento quando a gente fala de aposentadoria, por exemplo. Então, pessoas que estão próximas ali a se aposentar, recém-aposentadas, elas podem ter um aumento da ansiedade, mesmo que antes elas não tenham apresentado nenhum problema com isso. Então, essa insegurança em relação ao futuro, a própria diminuição ali na renda familiar, o próprio processo de envelhecimento, de aceitação das suas incapacidades, muitas vezes, de fazer coisas que antes você conseguia fazer. A instabilidade econômica, né, que gera uma insatisfação na própria renda da aposentadoria. Todos esses fatores, né, contribuem para o aumento da ansiedade no envelhecimento. Medo da morte? Também.
Medo da morte, na verdade, ele está presente muito em jovens. É verdade. Mais em jovens do que em idosos. Olha só. Então, às vezes a gente pensa assim, medo da morte, né, só em idosos, porque naturalmente a pessoa mais velha vai ter mais problemas de saúde e provavelmente vai morrer mais rápido. Não. Né, eu vejo muitas pessoas jovens, até de 18, 20 e poucos anos, que já têm esse medo. Uma ansiedade causada por esse tipo de medo. Uma ansiedade causada por esse tipo de medo. Um transtorno que é muito comum a pessoa ter medo de morrer é o transtorno de pânico. Transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. E nesse tipo de transtorno, a pessoa tem muito medo de morrer ou de enlouquecer. São os medos principais nesse transtorno. Existem vários transtornos de ansiedade? Vários tipos? Vários, né? A gente tem transtornos de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que é muito comum. A gente tem as fobias específicas, a gente tem o TOC, que tem um pano de fundo, né, da ansiedade. A gente tem a ansiedade de separação, que é uma ansiedade mais ligada a crianças. Então, são diversos tipos de transtornos de ansiedade. Olha só, não por acaso, né? A gente tem aí tanta gente com ansiedade, porque são várias classificações e vários os sintomas que determinam, né, essa patologia. Vamos então a mais um mito ou verdade na tela, por favor. Olha lá, doutora, animais de estimação podem ajudar pessoas ansiosas? Mito ou verdade? É uma verdade. Animais de estimação são recomendados para pessoas que possuem qualquer tipo de transtorno mental. Isso porque esse vínculo criado com esse animal faz com que a pessoa se sinta mais segura, se sinta mais validada, se sinta mais aconchegada. E esse reparo que traz o animal de estimação faz com que a pessoa se sinta melhor num quadro geral, inclusive afetando a sua saúde mental. Olha que bacana. Ontem a gente teve aqui uma pessoa falando sobre pet terapia, até com animais exóticos, né? Então, realmente, é muito bacana ter essa proximidade com um animalzinho, né? Em todas as idades, vai ajudar. Outro mito ou verdade, por favor? Lugares, objetos e até cheiros podem gerar crises de ansiedade. É mito ou verdade? Isso é verdade. Olha! Se você tiver uma crise de ansiedade e no momento dessa crise estiver presente algum estímulo externo que te remete à crise, sempre que aquele estímulo for apresentado a você, você pode ter uma resposta de ansiedade. Então, exemplo, vamos supor que você esteja no supermercado e você vê uma latinha de milho, ou várias, e naquele momento você tem um ataque de pânico. Você pode ter outro ataque de pânico sempre que você vir essa latinha de milho. Não importa qual seja o supermercado. Isso pode acontecer, não necessariamente acontece. Mas é muito comum que pessoas se privem de ir a lugares, se privem de sentir certos cheiros ou de experimentar certos alimentos que remetem a crises de ansiedade, justamente tentando evitar essa crise. Olha só que coisa, eu não sabia que era assim tão forte. E é realmente, né? Só quem sente sabe como esses gatilhos realmente agem na vida delas, né? Na cabeça delas. Sim. É perigoso, é bem perigoso. Vamos a mais um, por favor? Afastar-se da causa da ansiedade faz com que ela suma. Isso é mito ou verdade? As causas da ansiedade, né, porque são várias causas, ela é multifatorial. Elas são muito difíceis de serem controladas. Por exemplo, uma das causas da ansiedade é a genética. O ambiente que você viveu. Então, você viveu num ambiente de guerra, por exemplo. Né? Você viveu num ambiente conturbado no seu contexto familiar. Não dá para a gente controlar essas causas. Por isso, não dá para você isolar ali a causa para lidar com a ansiedade. O que você vai lidar é com as consequências disso. O que você vai modificar é aquilo que você consegue controlar.
a causa de uma ansiedade, né, em geral, você não consegue controlar. Agora, tem algumas coisas na nossa vida que a gente pode evitar para não ter esse aumento de ansiedade. Por exemplo, relacionamentos tóxicos, alimentações que são super estimulantes, como café, refrigerante, açúcar em geral. Isso a gente pode controlar. Então perceba que como a gente tem várias causas, algumas a gente controla, mas outras a gente não tem controle. Então a gente vai lidar só com as consequências. Olha só que bacana que você falou, né, doutora? Então, quer dizer, é importante a gente cuidar também da alimentação quando a gente está num tratamento de ansiedade. É fundamental a gente cuidar da alimentação quando a gente fala em saúde mental. Quando eu vou fazer uma entrevista de anamnese com um paciente que está passando comigo pela primeira vez, eu sempre pergunto o que ele costuma comer no dia a dia dele, com detalhes, inclusive. Por quê? Porque a maioria das pessoas não percebem o quanto a alimentação vai influenciar em quadros de transtornos mentais. Então, às vezes, a pessoa ela me fala assim, nossa, ontem à noite eu tive uma crise de ansiedade. Eu falo, o que você jantou? Aí a pessoa me diz, eu jantei pizza, depois eu comi sobremesa, sorvete, chocolate e eu bebi refrigerante. Eu falo, você abraçou um combo ansiedade. E por isso você potencializou, né, as chances de você ter ali um ataque de pânico. Alimentos gordurosos, com cafeína. Os alimentos com mais muito comuns. açúcar. Isso, os alimentos mais comuns, né, que iniciam crises de ansiedade é açúcar em geral, né, refrigerante, incluindo qualquer tipo de doce, café, chamate, em algumas pessoas também glúten e lactose. Olha, gente, eu não sabia de tudo isso não, hein, doutora? Novidade para mim. Então é importante quem está em casa, que já tem ali alguns pequenos sintomas de ansiedade, né, que já foram abordados aqui, é importante então cuidar da alimentação. A gente sabe que tem que cuidar da alimentação para a saúde como um todo, né? Mas também influencia na saúde mental, gente. Corpo e mente não se separam e muitas vezes a gente se esquece disso. Então a gente fala, se é do fisiológico, então não mexe com o mental e emocional. Muito pelo contrário. Estão sempre se conversando. Então a gente precisa ter um olhar holístico pra gente, né? Olhar como um todo. Tá tudo conectado, né? Não por acaso a gente fala também, sempre ouve falar, né, da necessidade da atividade física também, né, para a saúde do corpo, para a saúde da mente. A atividade física, ela mexe com a nossa neuroquímica. Isso significa que a gente tem vários neurotransmissores que são responsáveis pela regulação emocional e diminuição do estresse. Quando a gente faz atividade física, a gente mexe de forma natural com essa neuroquímica, fazendo com que você fique menos ansioso, mais regulado emocionalmente. Isso significa que as suas emoções elas ficam mais estáveis e isso te causa uma sensação de prazer. Viu só? Bem, a gente tem um último mito ou verdade para colocar na tela que tem a ver com alimentação. Vamos colocar? A ansiedade pode ter relação com doenças gastrointestinais. Mito ou verdade? Isso é muito verdade. Olha só. A maioria dos pacientes que eu atendo que sofrem com ansiedade possuem algum problema gastrointestinal, como gastrite, esofagite, refluxo, gases. Então, uma série de respostas, né, fisiológicas são apresentadas quando o indivíduo está sob um ambiente de estresse que gera ansiedade. Então, esses problemas, eles surgem como manifestações também desses problemas emocionais. Então, não só a parte gastrointestinal, mas como um todo, nós vamos expressar esses problemas mentais e emocionais. E parte disso, uma grande parte, na verdade, é simbolicamente representada ali pelo gastrointestinal. E a ansiedade pode gerar outras doenças físicas? Pode gerar sim, como arritmias, alopecia areata, vários problemas de pele, né, psoríase.
Então, a gente tem uma série de sintomas físicos que muitas vezes têm causas emocionais. Tanto que eu já recebi vários encaminhamentos de médicos de diversas especialidades, porque, além do tratamento médico, eles precisavam também do atendimento psicológico para poder diminuir os sintomas dessas doenças. Doutora, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, a gente tem no Brasil, né, muita gente com ansiedade patológica de todos esses tipos aí que você trouxe pra gente, né? E não é raro, hoje em dia, a gente se deparar com alguém em crise de ansiedade. Eu mesma já me deparei numa situação como essa algumas vezes, né? Uma pessoa ali que você nem sabia que a pessoa tinha ansiedade, mas, de repente, do nada, acontece dessa pessoa entrar ali numa crise. O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Acho que é uma prestação de serviço que a gente leva aqui, tendo essa informação. Acho que é muito importante, porque qualquer um pode passar por isso. A gente precisa aprender o que fazer e o que não fazer. Exatamente. No momento em que uma pessoa próxima a nós está com uma crise de ansiedade. Então, a primeira coisa é não dizer para essa pessoa, fique calma, não precisa ficar assim. Né? Fazendo isso, a gente está desvalidando a pessoa, suprimindo essa emoção que a pessoa está apresentando, porque a ansiedade, antes de mais nada, é uma emoção. E a gente não está ajudando essa pessoa. Né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, deixar que a pessoa respire livremente. Então, se puder, levar ela para um lugar onde ela esteja mais em contato com a natureza. Se não for possível, um lugar em que a ventilação seja maior. Ajudá-la, se você for alguém mais próximo dela, ajudá-la a relembrar as técnicas que são passadas por psicólogos para lidar com esses momentos. Fazer a respiração diafragmática, né? A respiração diafragmática é uma respiração em que a gente foca, né, o movimento de saída e entrada de ar para o abdômen. Esse tipo de respiração ela é mais profunda, então ela ajuda a gente a oxigenar o cérebro de uma forma melhor, com mais qualidade. A gente pode também perguntar para essa pessoa, o que eu posso fazer? Algumas pessoas vão querer que você pegue na mão delas e simplesmente fique ali. Né? É interessante que você não fique falando muito também. Isso vai confundir o cérebro da pessoa, aumentando, né, esse nervosismo que ela está apresentando. Você também pode ajudá-la a nomear cores, objetos e qualquer estímulo que você vir no ambiente. Então, tirar o foco daquela sensação ruim. Então, você pode ajudar, por exemplo, perguntando, fala para mim a cor da parede, quantos objetos tem aqui. Tudo isso vai ajudá-la a voltar para a sua regulação emocional. Olha só que bacana, são informações muito importantes, porque, como eu disse, né, a gente pode passar por essa situação muitas vezes. Então, só de saber que a gente não pode falar muito, né, ajudar essa pessoa a respirar, porque muita gente fala que perde o ar, que não consegue respirar. Eu ouço muito psicólogo falando assim, cheira a flor, sopra a vela. A gente faz muito isso com criança. Não é? Cheira a flor, sopra a vela, isso. Com calma, né? Cheira a flor, ela está estimulando um movimento de inspiração pelo nariz e expiração pela boca, que são movimentos que a gente faz na respiração diafragmática. Com tranquilidade nessa respiração, né? E aí é legal a gente saber, né? Vamos falar aqui do ambiente, né? Que cor você vê ali? Essa é uma dica muito bacana, né? Pra gente poder tentar acalmar, porque às vezes a gente vê uma pessoa ali em crise, a gente entra em desespero junto, né? E a gente tem que ter essa calma, tentar manter essa calma para tentar ajudar a pessoa de alguma forma, né? Exatamente, é muito importante. A gente tem uma pergunta, doutora, que chegou pelo nosso WhatsApp. Podemos colocar na tela, por favor? É a pergunta da Ingrid Libânia. Obrigada, Ingrid, pela sua participação aqui no nosso programa. Ela diz, a ansiedade patológica pode ir e voltar durante a vida? Como diferenciar depressão e transtorno de humor? A ansiedade é uma emoção. Como toda emoção, ela é oscilante. Isso significa que tem períodos em que a gente se sente mais ansioso e períodos em que a gente se sente menos ansioso. Isso vai depender dos estímulos ali que a gente vai entrar em contato, a fase em que a gente está vivendo da nossa vida, níveis de estresse que a gente está enfrentando. Então, tudo isso vai influenciar na oscilação da ansiedade.
A ansiedade oscila independente de você ter um transtorno ou não. É claro que quando você tem o transtorno de ansiedade, essa oscilação ela se torna mais significativa. E aí a segunda parte da pergunta foi... Ela perguntou diferença entre depressão e transtorno de humor. Na verdade, a depressão ela é um transtorno de humor, não é isso? Sim. A depressão é um dos transtornos de humor, né? Transtorno de ansiedade está em outra classificação, mas acho que ela quis saber, né, a diferença ali entre ansiedade e depressão, talvez, acho que né? talvez seja isso. Sim, são transtornos muito associados, né? Então, depressão é um estado em que a pessoa ela fica com uma tristeza crônica. É diferente daqueles períodos tristes em que a gente passa em momentos da vida. Na depressão você fica um período longo, né, de tristeza, né? Vou usar termos mais práticos para todo mundo entender. Então a gente pode ficar também com uma preguiça patológica, que é aquela não é aquela preguiça de domingo, sabe? Que todo mundo sente, ou a maioria, né? ou de segunda, né? De segunda. Isso. Na depressão tem-se essa tristeza e essa preguiça, né, como um estado crônico em que a pessoa às vezes não consegue sair da cama. Então, ela não consegue fazer as suas atividades do dia a dia. Não consegue nem tomar um banho, né, doutora? Não consegue tomar um banho. Muitos pacientes meus relatam também a questão de ficar sem sentimentos. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu acho que eu não estou sentindo nada. Né? Então, essa dificuldade em se comunicar com as emoções também é característico da depressão. E como eu disse, depressão e ansiedade, eles andam juntos. A gente pode ter casos em que a depressão veio primeiro, depois a ansiedade, isso não é muito frequente. E a gente pode ter também pacientes com um quadro prolongado de ansiedade, principalmente quando você não tem tratamento, e que vira também depressão como uma comorbidade do transtorno de ansiedade. Olha só, pergunta respondida, né? Obrigada a você, viu, Ingrid, que mandou sua pergunta pra gente. A gente tem mais alguma pergunta do WhatsApp? Temos sim, é o Teles, aqui de São Paulo. Obrigada, viu, Teles, pela sua participação. Ele diz, olá, gostaria de saber se formigamento no corpo pode ser sintoma de ansiedade. Pode ser sim, um dos sintomas. É claro que é aconselhável que você investigue esse sintoma. Então, você pode ir ao médico, né, pedir exames complementares para identificar a causa desse formigamento. Mas ele também pode vir por uma questão emocional ligada à ansiedade. É um sintoma comum na ansiedade. Tremores, formigamento por todo o corpo. Então, pode acontecer sim. Doutora, teve ali algum sintoma, acha que é de alguma questão de saúde mental? Primeiro especialista a ser procurado? Às vezes é procurado o psiquiatra primeiro e outras vezes o psicólogo. É aconselhável que você procure os dois profissionais. Isso. Psiquiatra é um médico que vai te medicar, né? E essas medicações vão ter uma alteração ali, vão causar uma alteração neuroquímica, o que vai fazer com que você tenha uma melhora daqueles sintomas. E a parte da psicoterapia vai te ajudar no comportamento, emoções e pensamentos, que estão muito ligados à questão da ansiedade. Então, é bom que você procure os dois profissionais, mas em alguns casos não precisa da medicação, então você vai ficar só com a psicoterapia. Mas também, nesses casos, o médico vai te orientar e fazer um encaminhamento adequado. O importante é o quê? Deixar os preconceitos de lado, buscar ajuda, porque só vai melhorar a qualidade de vida, não é isso? Com certeza, né? A ajuda profissional é fundamental para lidar com casos de ansiedade e evitar que esses quadros evoluam e piorem. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Vou deixar aqui os seus contatos no Instagram, @psi, de psicóloga, né? Vanessa Viana, tudo junto, como tá aparecendo aí na tela, @psi, Vanessa Viana. E tem o WhatsApp também, pode passar, né? Isso. DDD 11, número 971167463, como está aparecendo aí na sua tela. Obrigada, prazer te conhecer. Prazer é meu. Bem, com essas informações super relevantes, a gente termina aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo para você, para sua família. Fica com Deus e até a próxima.